Muito bom dia, meus amados. Eu sou o pastor Kleber Martins e estamos aqui mais um dia para dar continuidade ao nosso Minutos de Inspiração. E o tema que eu queria abordar com vocês hoje é algo extremamente primordial em nossas vidas, que é imitar a Deus. E para falar sobre isso, eu queria ler com vocês a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É um texto fantástico que o apóstolo Paulo está falando e vocês sabem que quando o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, era realmente uma cidade e um povo muito complicado, uma cidade completamente pecaminosa, que existia muita depravação, devassidão, e o apóstolo Paulo encontrou muitos problemas com relação à índole das pessoas. A cidade de Coríntios era uma cidade extremamente difícil de trabalhar. E o apóstolo Paulo, desde o começo da carta, na sua primeira e na sua segunda carta, ele vem tentando trazer alguns princípios básicos do Evangelho para a vida deles. E esses princípios, com certeza, podem servir para nossas vidas. O apóstolo Paulo chega até chamar eles, a igreja que existia lá, as pessoas que estavam lá, de carnais. E agora no final da carta ele vem falar que eles precisam ser imitadores dele, assim como ele é de Cristo. E se você até me permite falar isso, e com certeza é algo que nós precisamos refletir, o apóstolo Paulo está nos pedindo algo um pouquinho difícil, Se ele nos pedisse para ser imitadores de alguma celebridade, de alguma pessoa que pode passar agora na sua cabeça que você gosta muito, seria muito difícil imitar essa pessoa. Mas com certeza seria mais fácil imitar essa pessoa do que ser imitador de Deus. E o apóstolo Paulo está trazendo isso para a igreja e para nossas vidas hoje, que nós precisamos ser imitadores de Cristo, assim como ele era também. E quando nós pensamos nisso, meus queridos, e olhamos para nossas vidas, há muitas coisas que nós precisamos mudar para ser imitador de Deus. Realmente os nossos procedimentos, o nosso modo de falar, até mesmo o nosso modo de pensar, precisa ser trabalhado para que possamos imitar a Cristo em todo o nosso ser. E quando nós olhamos até mesmo a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, já que ele está falando primeiro, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se é difícil imitar a Deus, também é difícil imitar a vida do apóstolo Paulo, porque quando nós lemos a vida do apóstolo Paulo, relatado nas suas cartas e no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver o quanto esse homem sofreu. E nós que quando passamos por alguma tribulação, algum momento difícil, já estamos reclamando, já estamos achando que nós não precisamos passar isso, porque somos filhos de Deus, e quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo e ver por tudo que ele passou, tanto sofrimento que esse homem passou, e nós olhamos para ele e ele fala: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Será que nós estamos dispostos a sofrer? Será que nós estamos dispostos a passar pelas dificuldades por amor do Evangelho de Deus? Isso é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Mas isso é um fato. O apóstolo Paulo não está falando, se vocês quiserem, sejam imitadores de Deus. Se vocês, um dia que vocês quiserem, um momento que vocês acharem mais propício, vocês comecem a imitar a Deus. Não, ele está afirmando, ele está conclamando aqui, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso é algo muito forte e muito sério. Nós precisamos imitar a Deus, nós precisamos ter a nossa vida, a nossa conduta baseado naquilo que Jesus Cristo foi enquanto esteve aqui. E o que Jesus Cristo fez? Cuidou de pessoas, ajudou as pessoas, curou enfermos, pregou, propagou o Evangelho, conversou com as pessoas, forneceu amor para as pessoas. E muitas vezes nós temos muita dificuldade em fazer essas coisas. Nós estamos muito preocupados com nossos afazeres diários, meu trabalho, meus estudos, minha vida cotidiana, leva muito tempo e eu não tenho tempo mais para nada. Porém, o apóstolo Paulo está nos falando aqui que nós precisamos ser imitadores de Deus. E quando Jesus esteve aqui, nós não vimos ele preocupado com as coisas da vida dele, só vimos ele se preocupando com as coisas das vidas das pessoas. O quanto nós temos nos preocupado com as pessoas. O quanto nós temos imitado a Deus. Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, assim como eu faço para mim todos os dias, e colocar isso diante do Senhor. Que nós possamos imitar
mais a Deus e entregar o nosso coração ao Senhor. É claro que não vamos ser perfeitos, meus irmãos, assim como Deus é. Assim como o apóstolo Paulo também não era perfeito, mas na vida dele ele procurou servir ao Senhor, entregando tudo o que ele tinha para Deus, inclusive a sua vida, porque ele foi morto. Será que nós estamos dispostos a isso? Faça essa pergunta no seu interior e entregue completamente a sua vida e o seu coração a Deus para que você possa imitá-lo em nome de Jesus. Muito obrigado por mais essa mensagem que podemos compartilhar com vocês, que vocês nos ajudem se inscrevendo no nosso canal aí no YouTube e divulgando a mensagem de Cristo para todas as pessoas. Muito obrigado, meus amados, em nome de Jesus. Amém.